Estudo Bíblico Números 14, versos 1 a 45. A apostasia do povo em Cádiz Barneia. Indiferente a todos os milagres que Deus fizera por eles, os israelitas se rebelam contra Moisés e contra Deus. Murmurar parece ser o comportamento normal desse povo. Sua descrença se revela assim: Oxalá tivéssemos morrido no Egito, verso 2. A voz da fé diz: subamos animosamente e possuamos a terra prometida, verso 8 e capítulo 13, verso 30. A geração do Êxodo proveu um exemplo de apostasia entre os salmistas, Salmo 95, versos 7 a 11. E os autores do Novo Testamento, 1 Coríntios 10, 5, Hebreus 3, verso 12 a 4, verso 13, usaram para advertir as gerações posteriores do povo de Deus. Nota homilética. O 14º capítulo nos ensina: 1. Que no prazo de 15 dias, o povo poderia ter entrado no gozo que Deus preparara. A desobediência causou um atraso de 40 anos. Verso 34. 2. A nobreza do coração de Moisés, que em nada reputou sua própria glória, pensando só na grandeza de Deus. Versos 13 a 19. 3. Que o perdão que Deus concede nem sempre anula as consequências dos nossos atos pecaminosos. Versos 20 a 23. 4. Há um comentário inspirado nesse capítulo que se acha em Hebreus 3, versos 4 a 13, com sua mensagem dupla. Não endureçais os vossos corações, Hebreus 3, verso 7 a 4, verso 2, e ouvi a sua voz, Hebreus 4, verso 3 a 13. 4. Pela primeira vez, a murmuração se revelou na forma de uma rebelião deliberada, uma volta à escravidão. É a atitude do cristão que às vezes sente que ser escravo do pecado, junto com todos os que o rodeiam, é mais fácil do que ser um arauto isolado da fé em Cristo e da vida santificada com suas responsabilidades. Versos 6 e 7. Josué e Caleb. Tanto Josué como Caleb resistiram à opinião majoritária dos espias, capítulo 13, versos 25 a 33. Tendo como base do seu relatório um firme compromisso com Deus e a plena confiança nas suas promessas a Israel, recusaram a admitir a decisão por maioria esmagadora do povo de Deus, mesmo arriscando suas próprias vidas com essa recusa. Esse evento crucial na viagem de Israel pelo deserto ensina-nos que não devemos admitir que a opinião da maioria, até mesmo da igreja, esteja sempre certa. Os crentes fiéis devem estar dispostos a ficar firmes à base da palavra de Deus, mesmo se a maioria estiver contra eles. 2 Timóteo 1,15. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará. A difamação perniciosa, mau relatório, que os 10 espiões espalharam entre o povo, acusava o próprio Senhor de querer matá-los. Observe, em contraste, a confiança sincera no Senhor, expressa aqui por Caleb. Foi com 85 anos de idade, Josué 14, versos 11 e 12, que ele, com a mesma fé vibrante, desalojou os enaquins nas vizinhanças de Hebrom. Verso 9. Como pão os podemos devorar. O verbo ekhal, comer, também significa devorar, devastar ou destruir. Capítulo 12, verso 12. A mesma figura foi transmitida aqui sem o verbo. Retirou-se deles o seu amparo, sombra. Jonas 4:6 conta como uma sombra protegia o profeta do calor escaldante do sol do deserto. Quando a sombra foi retirada, Jonas ficou exposto e vulnerável. Jonas 4, verso 8. Mas Ezequiel 31, versos 3 e 12, mostra-nos que as nações poderosas são como as árvores. 24, verso 6. Sob cuja sombra outras nações são forçadas a viver. Quando a Assíria caiu, a sua sombra, que representava a sua força, foi dissipada, e outras nações viram-se livres do seu poder.
Assim, o texto poderia significar: retirou-se deles o seu poder. Verso 10. Apedrejar a seu libertador é igual à ação dos judeus em crucificar seu Salvador, matando assim o autor da vida. Atos 3:15. Versos 11 e 12. A falta de fé, estragando todo o bem que Deus quer fazer, é algo que inutiliza o ser humano de tal maneira que já é morto no pecado e merece a destruição. Como está escrito em Hebreus 10, versos 38 e 39, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Versos 13 a 19. Moisés intercede pelo povo e Deus concede seu perdão. Proíbe-os, porém, de entrar na terra prometida. Versos 15 e 16. As gentes dirão: não podendo o Senhor. A beleza dessa passagem jaz no fato de Moisés ter sido zeloso pela honra do Senhor e não pela própria honra. Embora o espírito de Moisés fosse maravilhoso, sua argumentação em si era apenas parcialmente válida. Se Deus agisse segundo o conselho de Moisés, jamais teria castigado seu povo com medo de que os pagãos o interpretassem mal. Parte válida da argumentação centraliza-se à volta da confiança de Moisés na capacidade de Deus realizar suas promessas. Versos 17 a 20. O Deus de Moisés. 1. É um Deus de amor, é longânimo. 2. É um Deus salvador, que perdoa os rebeldes e pecaminosos. 3. É um Deus justo, não inocentando o culpado. Conclusão: sempre oferece oportunidade àquele que se volta para ele. Verso 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Essa parte do rogo de Moisés é em favor do povo. Agora a argumentação é completamente válida, porque ele declara os motivos divinos. Deus não é apenas grande em misericórdia, mas é justo, que não pode apenas livrar-se do culpado, isto é, deixando a iniquidade sem castigo. Essa verdade fundamental que ensina a expiação pelo sangue substitutivo permeia toda a Bíblia. Deus é misericordioso e perdoa, não ignorando a iniquidade, mas providenciando um substituto para que ele possa ser tanto o justo como o justificador daqueles que creem. Romanos 3, 21 a 26. Verso 19. E como também tens perdoado. O significado da raiz da palavra perdoar, suportar ou aguentar, sustenta esse aspecto substitutivo do perdão. Pois para que Deus perdoe, é preciso que haja alguém que sofra o pecado. Verso 21. Tão certo como eu vivo. Essa é a introdução de um juramento que continua através do verso 23. Para esclarecer diversos pontos, oferecemos a seguinte tradução: tão certo como eu vivo e como a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que realizei no Egito e no deserto, mas que agora me tentaram 10 vezes e não deram ouvidos à minha voz, verá a terra que eu jurei dar a seus pais. A 10ª tentação parece referir-se aos 10 espiões ineptos. Versos 22 a 25. Foi um grande pecado de Israel querer matar os vigias que foram fiéis a Deus e que protestaram contra a incredulidade. Versos 23 e 24. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá, porém, exceto meu servo Calebe, visto que perseverou em seguir-me. Perseverar em seguir deriva de uma raiz significando preencher e foi usado para expressar a consagração do sacerdote. Encher sua mão, capítulo 3, verso 3. Significa também transbordar ou fazer algo abundantemente sem se esquivar, quer para o mal,
quer para o bem. Jó 16:10. Caleb entregou-se completamente a Deus, que por seu lado fez Caleb abundar, enchendo sua mão, a fim de que fizesse a vontade divina. Um exemplo perfeito de consagração, e a sua descendência a possuirá. Essa promessa foi fielmente cumprida. Josué 14, versos 6 a 15. Verso 25. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto. A ordem era clara, só tinha de obedecer. Caminho do Mar Vermelho. O hebraico Yam Sufr, Mar dos Juncos, quer dizer as águas dos 2 golfos que rodeiam a península do Sinai. Este caminho distingue-se em Êxodo 13, 17 e 18 do caminho da terra dos filisteus, que seguia pela costa do Mediterrâneo. Verso 26. Disse o Senhor. Os versículos 26 a 35 dão uma declaração extensa das razões e detalhes deste castigo. Longe de representarem um documento de fonte diferente, como alguns defendem, seguem o bom estilo literário semita, repetindo e enfatizando uma frase dentro de um contexto mais longo, Gênesis 1 e 2. Verso 28, por minha vida. O juramento nos versos 21 a 23 repete-se aqui em termos mais amplos, explicando detalhadamente como suas carcaças cairão no deserto e como Deus realizará sua promessa através dos filhos deles. A ironia da situação foi que, em sua murmuração, acusaram o Senhor de fazer desses mesmos filhos uma presa do deserto, verso 31. Nesse castigo, Deus fez-los lembrar de suas palavras e prometeu que esses mesmos filhos herdariam a terra. Verso 29. Cairá o vosso cadáver. O Novo Testamento declara explicitamente que Deus ordenou seu julgamento sobre Israel por sua desobediência e incredulidade, para que isso servisse de advertência a todos os crentes. 1 Coríntios 10, verso 11. Nota 1. Os israelitas tiveram a pregação das boas novas, Hebreus 4, 6. Foram redimidos pelo sangue, Êxodo 6, 6 e 12, 13. Cruzaram o Mar Vermelho, Êxodo 14, 22. Foram batizados, Êxodo 14, versos 19, 29, 30 e 1 Coríntios 10, 2. Desfrutaram de um alimento espiritual, 1 Coríntios 10, 3. Participaram da bebida espiritual, as águas vivas de Cristo, Êxodo 17, 6, 1 Coríntios 10, 4. E foram guiados pelo Espírito Santo, capítulo 11, versos 17 e 25. 2. Apesar de ter sido redimido e de ter sido alvo da graça de Deus, o povo murmurou contra ele, versos 2 e 27. Endureceu o coração, Hebreus 3, 8. Rebelou-se contra o seu Senhor, versos 2 e 9. Desconsiderou o Senhor e recusou-se a ouvir sua voz, versos 11 e 23. Tentou ao Senhor, verso 22, deixou de obedecer aos seus mandamentos, verso 41, e desviou-se de seguir o Senhor, verso 43. 3. Consequências da desobediência dos israelitas. Veio sobre eles a ira de Deus, 1 Coríntios 10, versos 5 a 10, Hebreus 3, versos 10 a 17. A morte e a destruição, versos 29 e 35, deixaram de entrar na terra de Canaã, versos 22 e 23, perderam o direito ao repouso com Deus, Salmo 95, versos 7 a 11, Hebreus 3, versos 11 e 18. 4. Considerando o fracasso de Israel no deserto, temos para os crentes em Cristo a seguinte exortação: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo, Hebreus 3,12, e por isso deixar de entrar naquele repouso, isto é, o céu,
Hebreus 4, verso 11. Verso 33. Levarão sobre si as vossas infidelidades. Essa é uma metáfora. Por meio da infidelidade, aqueles que estão casados com Deus, crentes, cometeram adultério espiritual e, como consequência desse pecado, seus filhos iriam sofrer até que passasse toda aquela geração. Verso 34. E tereis experiência do meu desagrado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. O inverso é a trágica lição desse versículo. Quando os homens persistem em pecar, Deus só pode se opor, desaprovar e desencorajar. Versos 35 a 37. A morte imediata dos espias obstinados incrédulos, excetuando Josué e Calebe, que confiaram no Senhor. Só esses dois homens de fé sobreviveram àquela geração para entrarem em posse da terra prometida. Verso 38. Deus condena e castiga o povo pela sua obstinação e incredulidade. Aquela geração rebelde peregrinaria por 40 anos no deserto e não possuiria a terra, porque deliberadamente se rebelou e abandonou o Senhor seu Deus, recusando-se a realizar os propósitos divinos para a vida da nação e do mundo inteiro. Verso 36. Fizeram murmurar toda a congregação, infamando. Esse texto, que usa a mesma palavra, dibei, que foi usado no capítulo 13, confirma a nossa interpretação do mau relatório como difamação, capítulo 13, verso 28, 30 e 32. Por meio de uma campanha difamatória, esses homens pecadores colocaram toda a congregação contra o Senhor. Agora morreram de praga perante o Senhor. Verso 37. Versos 39 a 45. O remorso tardio e inútil dos que não tiveram um arrependimento sincero fez que o Senhor não fosse com o povo nem com Moisés, seu servo. Daí a derrota que sofreram em Ormá. Ormá quer dizer destruição, por causa dessa derrota. Verso 39, se contristou muito. O povo tudo fazia, menos atender à palavra de Deus. De infidelidade e descrença, o povo agora desenvolveu a imprudência, entregando-se à precipitação. Versos 40 a 45, que com a murmuração era mais um sinal de falta de comunhão com Deus. A ação feita sem Deus não podia prosperar. Verso 45, Salmo 127, 1. Versos 41 e 42. Por que transgredis o mandado do Senhor? Não subais. Deus tornou explícito que deviam agora retornar ao deserto. Verso 35. Portanto, essa tentativa de exibir um zelo atrasado era irrefletido, pois fé é obediência sem a qual não teriam a presença ou as bênçãos de Deus. Verso 43. O Senhor não será convosco. Os israelitas, não obstante seu arrependimento superficial e sua expressão momentânea de confiança nas promessas de Deus, verso 40, ignoraram a advertência de Deus. Cometeram o engano fatal de pensar que poderiam possuir a terra prometida sem obediência, fé e profunda comunhão com Deus, versos 40 a 44. Na sua confiança momentânea, porém, desorientada, foram derrotados, verso 45. Verso 44. Contudo, tentaram subir. Seu primeiro pecado foi incredulidade reticente, comprovada por sua cautela e medo extremos, 2 Timóteo 1,7. Agora, transferiram-se para o outro extremo da incredulidade presunçosa, demonstrada por sua superconfiança e falta de cuidado. A raiz hebraica de tentaram, atreveram-se a, ei Paulo, também foi usada em Abacuque 2,4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O apóstolo Paulo viu a verdade espiritual que se encontra latente aqui. O homem injusto confia em sua própria virtude, mas a verdadeira justiça se origina na fidelidade de Deus e comunica-se ao homem através de uma vida obediente e dependente de fé em fé. Romanos 1,17.
Verso 45. A lição principal para todos que estão em Cristo é que as bênçãos do concerto de Deus não poderão ser obtidas sem a obediência da fé. Romanos 1:5. Proferir palavras de confiança simplesmente formais nada resolve. É isso que vemos através das Escrituras. Números 32, Deuteronômio 1, versos 20 a 40, Salmo 95, 10, 106, de 24 a 26, Amós 2, 10 e 5, 25, 1 Coríntios 10, versos 1 a 11, Hebreus 3, versos 7 a 4, verso 13.